Olá, bem-vindo a mais uma edição do programa Magistratura e Sociedade, iniciativa da Escola Superior da Magistratura e tem como objetivo inserir magistrados nas ciências humanas e sociais, como forma de apropriação de conteúdo social e humanitário. Para este encontro, recebemos Carlos Alberto Libânio Cristo, mais conhecido como Frei Beto, frade dominicano, jornalista e escritor brasileiro, professor na Ordem Dominicana em São Paulo, adepto da teologia da libertação, é militante de movimentos pastorais e sociais e foi coordenador de mobilização social do programa Fome Zero. Esteve preso por 2 vezes sob a ditadura militar, em 1964, por 15 dias, e entre 69 e 73. Após cumprir 4 anos de prisão, teve sua sentença reduzida pelo Supremo Tribunal Federal para 2 anos. Sua experiência na prisão está relatada nos livros Cartas da Prisão, Diário de Fernando e nos cárceres da ditadura militar brasileira. E Batismo de Sangue, né? Também em outros livros, mesmo porque Frei Beto já escreveu, pelo que passa pela minha memória, mais de 60 livros, talvez 70 livros. Então, todos voltados para o humanismo e o conhecimento pessoal e político. Também ele foi agraciado com o prêmio Jabuti, em 1983, pelo livro Batismo de Sangue, que descreve, nesse livro especificamente, os bastidores do regime militar, e tendo sido, inclusive, traduzido para a França e Itália. Frei Beto recebe também aqui os nossos mais efusivos agradecimentos e lembrando aos nossos telespectadores que Frei Beto recebeu o prêmio Jabuti, né, em face da sua atuação em prol dos direitos humanos e a favor dos movimentos populares. Seja bem-vindo, Frei Beto. Obrigado, Gonçalo. Obrigado à escola por esse convite honroso. É um prazer falar com vocês. Queria só passar o link aí da minha livraria virtual, caso alguém se interesse por um desses 70 livros. É Frei Beto, Beto com 2 T's, tudo junto.org. Então fica aí registrado. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez em tê-lo conosco, Frei Beto. Como eu já havia adiantado, eu lembro de ter lido, Frei Beto, Cartas da Prisão, Batismo de Sangue, Fidel e a Religião. Afinal, quantos livros o senhor escreveu ao longo desta carreira até aqui? Olha, publicados, Gonçalo, já são 70 livros, mas escritos são mais 4. Então, daqui para já estão prontos, devem sair mais 3 livros este ano, e no próximo ano, em 2006, deve sair mais um livro que já está preparado. Atualmente o senhor está falando de onde? Estou falando da Cidade do México, estou aqui a convite do partido do governo, Morena, do presidente López Obrador, porque vim aqui dar um curso de educação popular. Maravilha, o senhor sempre atuante em causas populares. Parabéns, Frei Beto. Mas, Frei Beto, essa pergunta, para começar esse nosso diálogo, é fundamental. E num famoso debate entre Chomsky e Foucault, depois, inclusive, esse debate foi transformado em livro. Chomsky responde ao pensador francês da seguinte forma: qualquer um pode considerar o que sobre agora conhece e perguntar o que sabia 20 anos atrás e perceber que, de uma forma bastante obscura, estava esforçando para alcançar algo que somente hoje é capaz de compreender. Se tiver sorte, diz Chomsky. Hoje temos sorte, Frei Beto, em compreender o período da ditadura instalada no país pós-64? Olha, eu acho que nós deveríamos compreendê-la melhor. Infelizmente, a historiografia brasileira oficial
essa dos livros didáticos adotados nas escolas, ela oculta a verdadeira história do Brasil. A nossa história é sempre contada e repassada nas escolas pela versão dos opressores. A nossa versão, por exemplo, da Guerra do Paraguai é vergonhosa. Nós sabemos que o Brasil cometeu atrocidades nessa guerra e, no entanto, os responsáveis por verdadeiro genocídio são considerados heróis. Ainda no centro de São Paulo se erguem as estátuas dos bandeirantes paulistas. Eu escrevi um livro sobre a história de Minas, um romance chamado Minas do Ouro, em que eu conto 500 anos da colonização de Minas Gerais, que é a minha terra, e quero dizer àqueles que estão entrando agora, né, que sou filho de um juiz, de um magistrado mineiro, que já faleceu, e conto isso, que os bandeirantes, na minha versão, eles são o esquadrão da morte do período colonial. Ou seja, eles foram ali trucidar os índios, os caboclos, as pessoas que viviam em busca de ouro e de diamantes. Então, a história da ditadura militar, que eu trabalhei em 3 livros que você citou, Gonçalo, Batismo de Sangue, que inclusive virou filme pela direção de Elvésio Raton, o Diário de Fernando e o Cartas da Prisão, esses 3 livros trazem à luz o que foi esse período de 21 anos de ditadura militar. Mas, infelizmente, o Brasil cometeu o grave erro de criar uma monstruosidade jurídica, que é a anistia recíproca. Ora, vocês que são juízes, como é que se pode anistiar quem sequer foi condenado, foi culpabilizado? Então, nós cometemos esse erro, não seguimos o exemplo do Uruguai, da Argentina, do Chile, que realmente apuraram os crimes e separaram o joio do trigo nas Forças Armadas, aqueles que compactuaram com violentos desrespeitos aos direitos humanos e aqueles que não compactuaram e que merecem continuar à frente de suas armas. E, ao cometer esse erro, nós hoje temos um governo militarizado no poder no Brasil. E isso realmente é um retrocesso na nossa história. Esse livro, especificamente, Frei Beto, Batismo de Sangue, o senhor relata ali os acontecimentos, inclusive, que culminaram também na morte do Marighella. Com relação ao filme do Marighella, agora recentemente lançado, o senhor teria para comentar sobre ele? Olha, eu acho que o filme do Wagner Moura foi muito bem feito. É importante trazer também a lume o nome de Marighella, um homem que lutou por um Brasil melhor, pela justiça social. Agora, a questão é que o filme termina com uma versão que contradiz o livro no qual ele se baseou. Ele se baseia no livro do Mário, agora esqueço o sobrenome, peço desculpas, né? Marighella, o homem que incendiou o mundo, Mário Magalhães. Ele se baseia no livro do Mário Magalhães e, no entanto, ao final do filme, ele reproduz a versão da polícia sobre a morte de Marighella. Segundo a polícia, os responsáveis foram 2 frades dominicanos, meus colegas. Isso está detalhadamente desmentido tanto no meu livro Batismo de Sangue, quanto no livro do Mário Magalhães. Mas, no entanto, essa versão é, infelizmente, reforçada nesse filme. Além do que, eu creio que faltou ao filme mostrar o Marighella mais combatente, o Marighella deputado, o Marighella dirigente do Partido Comunista Brasileiro, que, com todos os seus erros, merece o nosso respeito, merece figurar em nossa história. Enfim, creio que o filme tem aspectos muito positivos, mas, porém, algumas falhas lamentáveis. E são essas falhas lamentáveis que, inclusive, faz com que devemos esclarecer, né, a opinião pública e todos aqueles que assistiram o filme desses detalhes importantíssimos que se referem à história do Brasil. Mas, Frei Beto, nós sabemos que uma das maiores preocupações dos filósofos nos dias de hoje seria a angústia, né? Kierkegaard já disse que quanto mais se tenta
eliminá-la através de um posicionamento radicalmente ético, ou mesmo através da religiosidade, da religião, né? Nós ainda temos aquela angústia ainda manifestando no nosso dia a dia. Inclusive, ele dá aquele exemplo do abismo, né? A pessoa que chega no abismo, ele olha lá para o fundo do abismo, ele sente aquele medo, né? E, ao mesmo tempo, né, ele sente aquela vontade, talvez, de pular nesse abismo. Seria a dupla face da angústia. E ele dá um nome interessante, que seria vertigem de liberdade, seria angústia. O que te angustia, Frei Beto, hoje no mundo atual e no Brasil atual? Olha, Gonçalo, a mim, pessoalmente, nada me angustia. Eu guardo o pessimismo para dias melhores. Esse é o meu lema, guardar o pessimismo para dias melhores. Agora, eu acho que a angústia é produzida pelo neoliberalismo. Ou seja, hoje, o que o sistema capitalista neoliberal nos propõe? Que nós aceitemos trocar a liberdade pela segurança. Então, cada vez mais há uma política deliberada de medo à liberdade. Aliás, um tema muito bem trabalhado pelo Erich Fromm. E cada vez mais as pessoas buscam segurança, né? Porque o sistema nos incute um medo. E quanto maior o nosso medo, mais nós nos deixamos manipular. É como uma criança. Se você diz a ela, não vá ali naquele meu quarto agora à noite, porque tem um bicho-papão, a criança não vai. Ela interioriza essa mensagem de que há um bicho-papão. Isso só existe na imaginação dela, mas ela acredita. Da mesma maneira, o pastor, o padre, diz aos seus fiéis, não vote nesse candidato porque ele é comunista, vai tomar sua galinha, vai comer criancinha. Da mesma maneira, o sistema diz, todo mundo é suspeito, você tem que desconfiar do migrante, você tem que desconfiar do negro, você tem que desconfiar do pobre, você tem que passar longe daquele que está caído na rua pedindo uma esmola. Enfim, querem nos incutir o medo. E isso aumenta o consumo e aumenta a transferência do nosso direito à liberdade para aqueles que detêm o poder. Então, é tudo invertido. Isso gera angústia, né? O medo do outro, o medo da relação, o medo do novo, o medo da mudança. O sistema quer que a gente tenha muito medo da mudança. Não é à toa que o Fukuyama ele cunhou essa frase, a história acabou. O que significa isso, a história acabou? Na cabeça dele, significa o seguinte, olha, o sistema capitalista é o fim da história humana. O mundo será sempre capitalista. Claro, haverá inovações científicas, tecnológicas, mas como sistema econômico, isso vai perdurar. Agora, comento eu, se vai perdurar, nós vamos para a barbárie. Por quê? Porque nós somos hoje 7 bilhões e 800 milhões de pessoas nesse planeta, além de 3 bilhões viverem abaixo da linha da pobreza, nós temos, nos últimos 200 anos, estuprado a natureza. E a natureza se vinga, né? Do James Lovelock, que é o livro A Vingança de Gaia, que é um livro importante também. A natureza se vinga. E nessa vingança ela não faz distinção de classe. Ela afeta indistintamente pobres, classe média e ricos, a todos. E nós não nos damos conta dessa questão. Por isso que eu discordo de alguns amigos cientistas sociais que enfatizam que nós estamos na era do antropoceno, né, dessa intervenção brutal do ser humano sobre a natureza. Eu diria que não. Nós estamos na era do capitoloceno, em que a apropriação privada do capital prevalece sobre todos os direitos humanos. Ou seja, haja o que houver, o capital, na sua concentração, não pode ser tocado. Aproveitando essa oportunidade, Frei Beto, que o senhor tocou em alguns pontos, como na liberdade e, de certa forma, no capital, o Papa Francisco, na sua carta encíclica Fratelli Tutti,
sobre a fraternidade e amizade social, ou seja, todos irmãos. Lá na frente, tem uma mensagem do cardeal Raul Silva Henriques, né, lá de Santiago do Chile, em Santiago do Chile, ainda pelos idos de 74, que ele diz, e eu achei muito interessante a colocação do senhor, porque ele diz exatamente isso. Uma maneira eficaz de dissolver a consciência histórica, o pensamento crítico, o empenho pela justiça e os percursos de integração é esvaziar de sentido ou manipular as grandes palavras. Então, significados como democracia, liberdade, justiça, unidade, são manipuladas e desfiguradas para serem utilizados como instrumentos de domínio, como títulos vazios de conteúdo que podem servir para justificar qualquer ação. Eu achei muito interessante o que o senhor vê hoje, a atitude da igreja frente a tudo isso. Vou fazer um comentário um pouco mais longo agora, Gonçalo, pelo seguinte: o cardeal Silva Henrique, como o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, aqui no Brasil, ali no Brasil, né, eu estou fora, todos os dois lutaram heroicamente contra as ditaduras, né, seja dos militares no Brasil, seja de Pinochet no Chile. Foram homens muito coerentes com a mensagem de Jesus, com o Evangelho e com essa luta pela liberdade. E o cardeal Silva Henriques, nesse texto citado pelo Papa Francisco, que tem uma grande afinidade, felizmente, com a teologia da libertação, ele fala da questão do sentido. E justamente eu considero o problema filosófico número 1 hoje a deshistorização do tempo. E eu explico. Hoje, um jovem, um adolescente, ele não tem, dificilmente ele tem consciência histórica. Tudo para ele é aqui e agora, né? Vide as redes digitais, que eu continuo insistindo em não chamá-las de sociais, porque criam mais hostilidade que sociabilidade. Então, prefiro adotar o nome técnico, redes digitais. Pois bem, por que o neoliberalismo interessa a deshistorização do tempo? Porque quem tem consciência histórica tem utopia, tem projeto de futuro. E quem não tem é facilmente absorvido pelos falsos valores do sistema. Explico melhor. De onde nos vem a consciência histórica? Ela veio dos persas, mas como os persas não tinham a capacidade literária que tiveram os hebreus, eles incorporaram essa herança dos persas e transformaram essa mensagem da consciência histórica num livro que todos nós conhecemos, que é a Bíblia, e que, curiosamente, começa com um relato que os gregos jamais puderam absorver: a criação do mundo por Javé em 6 dias, sendo que no 7º, Javé, cansado, tira férias. Ora, se a gente pensar bem, os gregos, que tinham uma visão cíclica da história, como o capitalismo neoliberal quer que voltemos a ela, ou seja, não adianta lutar, porque tudo se repete, sempre vai haver miséria, pobreza, o mundo é isso, ou essa naturalização da devastação ambiental e da desigualdade social. Isso é o pior que pode haver. Pois bem, os gregos, olhando o relato do Gênesis, eles diziam: como que Javé pode ser chamado de Deus? Ele é muito incompetente. Um verdadeiro Deus cria que nem Nescafé, instantâneo, não precisa de 6 dias de trabalho. Ora, o que os gregos não captaram é que já no relato da criação havia a força de um processo histórico, que, aliás, só foi descoberto recentemente, a partir do século XIX, toda a questão do Big Bang, a evolução da natureza. Tanto que o Marx, equivocadamente, diz que a história se inicia com a intervenção humana na natureza. Não, a história se inicia muito antes do aparecimento do ser humano, que data de mais ou menos 250 mil anos. Nós somos uma criação da natureza nos últimos segundos do mês, do dia 31 de dezembro, se nós colocarmos a evolução do universo, que já tem 13,7 bilhões de anos, no calendário de 1º de janeiro até 31 de dezembro. O nosso surgimento como espécie humana
é nos últimos segundos do dia da noite de 31 de dezembro. Aliás, quero lembrar isso. A natureza, ela evoluiu bilhões de anos sem a nossa incômoda presença. E perfeitamente pode prosseguir mais bilhões de anos sem a nossa incômoda presença. Nós é que não podemos prescindir dela. Em tudo, Gonçalo. Na roupa que a gente usa, nos livros, no armário da casa, todo o material da casa, tudo que nós temos veio da natureza. Ou seja, a natureza para nós é essencial. E nós não somos essenciais para ela. Pelo contrário, nós somos absolutamente dispensáveis. Então, a gente tem que saber cuidá-la. Pois bem, voltando à questão da historicidade. Como é que a questão da historicidade entrou na cultura ocidental? Entrou por 3 judeus, pela ordem. Primeiro é Jesus, que crê em Javé, num mundo politeísta, não havia ateísmo na época dele, e que é um Deus apresentado em todo momento como um Deus histórico. O próprio Deus diz, né, no relato bíblico, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, apresenta o seu currículo vitae, né, tem uma história. E Jesus também vem nos propor um processo histórico. Quando ele fala, ele usa a expressão reino de Deus, que infelizmente a igreja colocou todo lá em cima no céu. Não, na cabeça de Jesus, reino de Deus era um novo projeto civilizatório. Por isso que, Gonçalo, eu sempre digo, eu tenho muito orgulho de ser discípulo de um prisioneiro político. Como cristão, sou discípulo de um prisioneiro político. Jesus foi, como vários companheiros e companheiras meus durante a ditadura, preso, torturado, julgado por 2 poderes políticos e condenado à pena de morte dos romanos, a morte na cruz. Então a pergunta é essa: por que Jesus, que a gente tanto fala, né, tão bonzinho, tão amoroso, tão não sei o quê, por que foi tão cruelmente assassinado? É evidente, Gonçalo, porque no reino de César, ele ousou anunciar um outro reino possível, de Deus. Então, é a mesma coisa que falar em socialismo no capitalismo ou em democracia na ditadura. Você ameaça. E o reino de Deus era uma proposta civilizatória de Jesus baseada em 2 pilares, nas relações pessoais, o amor, e nas relações sociais, a partilha dos bens. Então, quem são os 3 judeus que impregnaram a nossa cultura a partir do século XIX e XX, dessa historicidade? São, pela ordem, Jesus, ou seja, acreditava num Deus que tinha história, que construiu a história de um povo, o povo hebreu, e, ao mesmo tempo, estendendo esse projeto civilizatório que ele cognominava Reino de Deus. O segundo é Marx, que nos ensina que, para entender o capitalismo, nós precisamos resgatar todos os modos de produção precedentes, desde a comunidade primitiva, passando pelas diversas formas de exploração da terra, a exploração sedentária, antes da sedentária, aquela, né, da mobilidade, agora me escapa a palavra adequada, e depois passando pelos sistemas feudal, a manufatura, até o aparecimento do capitalismo, e com projeção para o futuro da história, quando ele fala em socialismo e comunismo. E Freud, quando uma pessoa vai à psicanálise, se ela puder contar a história da sua vida intrauterina, isso vai ajudar a resgatar todo o seu histórico de vida em vista de uma saúde melhor no futuro. Isso não interessa ao neoliberalismo, porque isso cria consciência histórica, isso desperta utopia, né? Eu falo, quando me perguntam se na minha época, quando eu tinha 16, 18, 19 anos, havia muita droga, eu respondo, não havia. E sabe por que não havia? Porque a minha geração era viciada em utopia. A gente acreditava num Brasil e num mundo diferentes. Tanto que, quando eu cheguei ao Rio, aos 17 anos, no início de 1962, eu me espantei, porque fui fazer política estudantil a partir do Rio, viajei depois o Brasil todo até 64, quando veio o golpe. Qual era a palavra mais forte
que existia na cultura brasileira. Era o adjetivo novo. O cinema era novo, a bossa era nova, sabe? As reformas estruturais anunciadas pelo governo João Goulart, isso era novo, porque o Brasil não havia passado por elas, como não passou até hoje, pela mais importante, que é a reforma agrária, embora sejamos uma nação, um país de dimensões continentais. A economia do Celso Furtado era nova, tudo era novo, e tudo isso foi abortado pelo golpe militar de 64, que se comemora daqui a 2 dias. Né? Por vergonha, nós sabemos que os militares recuaram para 31 de março, com a vergonha de que fosse comemorada no 1º de abril, que é o dia da mentira. Deveria ser comemorado por nós, né? Lembrado, comemorado no sentido de fazer memória, né? Não de celebrar. É isso que significa a palavra comemoração. O próprio Concílio Vaticano II, Frei Beto, né? Lá pelo livro de João 23, Paulo VI, já deu uma maior liberdade, né, aos frades, aos teólogos, de interpretar a Bíblia de acordo com a realidade em que vivemos. Na verdade, mesmo apesar de ainda fechar os olhos para algum sistema e forma de governo. Mas já foi um avanço. E agora nós vimos o Papa Francisco fazer a opção declarada pelos pobres. Os juízes brasileiros precisam fazer essa reflexão e fazer essa opção pelos pobres? Eu creio que sim. Sabe? Eu volto a dizer, eu sou filho de um juiz, né? Guardo muito o testemunho ético do meu pai. O meu pai, como juiz, fazia questão que minha mãe pagasse a entrada dela no cinema, né? E muitas vezes eu vi os dois conversando sobre isso. Ele dizendo para minha mãe, Estela, eu não posso ir a esse casamento porque o pai da noiva tem uma demanda no meu tribunal, de modo que eu não posso ir de jeito nenhum. E eu creio que não só, muitas vezes, falta essa ética rigorosa, sabe? Porque o juiz vai para uma pequena cidade, ele é logo cercado pelo grande fazendeiro, o grande comerciante, frequenta o clube dessa gente, e com isso, dificilmente ele mantém a sua imparcialidade diante das causas que analisa. E essa questão do pobre, ou seja, o pobre continua sendo invisível no Brasil. O pobre continua sendo desconsiderado. Muitas vezes o juiz não leva não leva em consideração a estrutura social que produziu essa pessoa. Eu vivi, nos 4 anos de prisão, é um caso raro. Eu passei os últimos 2 anos entre presos comuns. Eu fui tirado do meio dos presos políticos, com os quais eu convivi de 69 até o fim de 71, e fui levado para, primeiro, a penitenciária do Estado de São Paulo, depois para o Carandiru, e, finalmente, para a penitenciária de Presidente Venceslau, né, no interior de São Paulo, onde está hoje o comando do PCC. E fiquei 2 anos, então, junto a prisioneiros comuns. Então, eu conheço muito bem essa questão. É preciso levar em consideração por que esses homens se tornaram bandidos, e, às vezes, bandidos monstruosos naquilo que praticaram. Porque tem uma história de vida por trás, uma história de miséria. Quantas vezes eu vi esse relato? Meu pai, para sair para o trabalho, ele me amarrava na mesa de casa para que eu não fosse para a rua, né? E se eu saísse para a rua, ele voltava, às vezes voltava bêbado, me espancava a minha mãe, sabe? Então, o que essas pessoas viveram. Então, nós não podemos, sabe, só condenar pessoas, nós temos que condenar uma estrutura que produziu esse tipo de pessoa. Sempre me vem essa pergunta, Beto, você tem ódio dos seus torturadores? Eu digo, de maneira alguma, e vou responder, não é por virtude, é por comodismo. Eu descobri na prisão que o ódio destrói primeiro quem odeia. O cara que você odeia não está nem aí com o seu ódio. Agora, isso faz mal para a gente, odiar pessoas. Mas tem uma segunda razão. Eu luto por uma sociedade que não produza torturadores, em que a tortura, que é um crime hediondo, não exista mais. Então, sabe, eu sei que essas pessoas também são frutos
de um contexto social, político, econômico, que as levaram a uma situação de prática de atrocidades. E, por outro lado, uma coisa que os presos comuns têm muita consciência é isso. Falei, eu só estou aqui encarcerado porque eu não sou rico, porque o que tem de bandido, mas que tem muito dinheiro, solto, né, e comprando não só juízes e policiais, mas comprando governos. E isso é um fato. A gente vê cada vez mais uma sociedade, por exemplo, por que de onde vêm as armas das guerras em toda a África? De onde vêm as armas dessa guerra na Ucrânia? Com exceção da Rússia, que é uma grande fabricante de armas, as armas vêm dos países capitalistas, metropolitanos. São eles que fomentam essas guerras. Por quê? Porque a economia desses países melhora muito quando há guerras. Então, a gente precisa, sabe, realmente trazer à lume questões como essa, porque para criar um mundo de paz, nós precisamos criar um mundo de justiça. A paz jamais será resultado do equilíbrio de forças. É um versículo do profeta Isaías. A paz será filha da justiça. Ou seja, se não houver justiça, não haverá paz. Sim, felizes os que sofrem lutando contra a injustiça, porque deles será o reino dos céus. E não os felizes porque sofrem resignadamente. Não é verdade, Frei? Exatamente, exatamente. Por isso, a nossa missão é construir um mundo de justiça e paz, né? Essa é a missão, a prioridade, deveria ser a prioridade da vida de todos nós. Um mundo em que todos tenham vida e vida em plenitude, como disse Jesus, né, segundo o Evangelho de João. Frei Beto, a igreja, ela ainda, pelo que possamos ou podemos observar, está dividida entre progressistas e conservadores ainda. Qual seria, vamos dizer assim, a parcela maior dentro da igreja, de conservador, de progressista, o comando da igreja? Me parece que há um comando central, hoje no Vaticano, capitaneado pelo Papa Francisco, mas daí para a base, me parece que o conservadorismo ainda impera na igreja católica. Como o senhor vê essa situação hoje? Gonçalo, então eu falo exatamente da Igreja Católica, na qual estou inserido. Primeiro, a igreja não está dividida. Há uma tensão interna. Isso é um mérito da Igreja Católica. Vários amigos protestantes dizem, vocês têm essa vantagem, vocês brigam sem romper a unidade. Enquanto nas nossas igrejas, dois pastores que não se entendem, um sai e funda outra igreja. E com isso a gente vai cada vez mais perdendo a força de uma unidade. Na católica, não. As tensões permanecem, como você disse. E hoje, o que é a Igreja Católica? É um corpo com a cabeça progressista, mas o resto do corpo é conservador. E por que conservador? Porque nós passamos por 34 anos de pontificados conservadores. João Paulo II, mais o pontificado de Bento XVI. Então, é normal que a maioria dos padres e bispos, hoje atuantes, tenham sido formados sob esses dois pontificados. Então, Francisco está lutando heroicamente agora por uma renovação profunda da igreja. E, portanto, ele só conta mesmo com o apoio de uma minoria, mas, sobretudo, uma minoria que está ligada ao mundo dos pobres. Isso é que é importante e que interessa a ele. Aqueles que estão muito ligados ao mundo dos ricos o consideram comunista, torcem para que ele morra o quanto antes, etc. Mas Francisco é muito tranquilo, muito habilidoso, né? Ele fez encíclicas importantíssimas, como a encíclica Somos Todos Irmãos e Irmãs, a encíclica que toca na questão socioambiental, que ele, aliás, recusa ser chamada de encíclica verde, porque diz não é uma questão só da natureza, é uma questão da natureza e do ser humano ligado a essa natureza. A causa, né? A causa do problema. E mostrando, né, que a questão ambiental ela afeta principalmente os mais pobres, né? Como a gente vê nas inundações, nas grandes chuvas
aí no Brasil, quando ocorre, como ocorreu recentemente em Petrópolis, são os pobres que morrem, são os pobres que são profundamente prejudicados por esses desequilíbrios. E isso tem a ver com a falta de política, com a falta de administração. Então, eu creio que a Igreja Católica ainda vai padecer muitas contradições enquanto não se combater o clericalismo reinante dentro dela. Por outro lado, a Igreja, como toda instituição, ela reflete as contradições da sociedade, das classes sociais, ou seja, é muita ilusão esperar unidade dentro da Igreja Católica enquanto há tanta disparidade na sociedade em que vivemos. Em qualquer instituição, seja a família, a universidade, a magistratura, qualquer instituição reflete a luta de classes. Isso é óbvio. Com né? certeza. Você tem aí juízes que defendem toda uma concepção de naturalização da desigualdade social e juízes que, como vocês dessa escola, são indignados frente a essa desigualdade, preocupados em combatê-la. Esse Aliás, é o grande conceito de Norberto Bobbio, né? Exatamente. O Norberto Bobbio nos trouxe a melhor equação para saber quem é de direita e quem é de esquerda, quando ele disse: são de direita todos aqueles que consideram a desigualdade social natural e não ficam indignados diante dela. Detalhe, é raro você encontrar um pobre nessa postura, né? Geralmente é quem está por cima da carne seca. E são de esquerda todos aqueles que ficam indignados com a injustiça que é a desigualdade social e tentam, de alguma maneira, combatê-la. Então, essa realmente uma postura ética. Nós não podemos, nós somos seres de relações, em tudo dependemos do nosso próximo. Possivelmente, nenhum de nós nessa live agora vai ter que se preocupar em preparar o almoço. Alguém está preparando, alguém plantou, alguém colheu, alguém transportou, comercializou, enfim, nós somos seres de relações, mas a gente esquece isso quando a gente tem alguns privilégios. E essa amnésia é que vai reforçando a desigualdade, porque consideramos privilégios direitos, quando não são direitos, são privilégios. Nós somos, você, Gonçalo, e eu, somos filhos da loteria biológica. O normal no Brasil, de cada 10 pessoas que nascem, 6 nascem entre a pobreza e a miséria. Se nós não nascemos nessa situação, foi por mero acaso biológico. E essa loteria é injusta. Precisamos acabar com ela de tal maneira que todos nasçam para ter os seus direitos de uma vida digna e feliz totalmente assegurados. E essa contradição fica mais forte quando nós percebemos pessoas com fome ali parado, né, deitado na porta de um supermercado, né? Ver o alimento como troca, tão somente isso, né, Frei Beto? Por isso que eu teve um encontro indígena lá em São Paulo e um dos caciques vindo da Amazônia, ele ficou muito chocado, teve uma crise de choro e não sabia expressar, porque ele viu um morador de rua sentado pedindo esmola na porta de um supermercado e o supermercado abarrotado de comida. Então, ele não entendia. Por quê? Porque o alimento, para nós, entre aspas, civilizados, tem valor de troca. É uma mercadoria. Mas o alimento, para quem está numa aldeia indígena, tem valor de uso. Não é um fator de troca. E todos recebem o mesmo direito. Não há um que coma mais e outro que coma menos. Por isso é que eles não querem ser integrados, como algumas cabeças aí tontas falam, devia integrar os índios na sociedade. Que horror! Como se a nossa sociedade fosse uma maravilha, um paraíso. Pelo contrário, sabe? Eles têm valores. Eu, por exemplo, me recuso a adjetivar o capitalismo de selvagem, porque conheço bem os selvagens. Aliás, o meu próximo romance, a ser lançado em agosto desse ano pela Rocco, né? Chamado O Tom Vermelho do Verde, trata do mundo indígena. E justamente isso, como eu conheço esse mundo bem, ali sim há um nível civilizatório muito superior ao nosso. A maneira como eles tratam as crianças, como eles tratam os idosos, sabe? Não tem desequilíbrio psíquico, depressão, angústia. São pessoas muito felizes, e tem uma relação de empatia com a natureza.
né, de absoluto respeito com a natureza. E a natureza sabe disso e agradece, enquanto nós não, nós temos uma relação absolutamente destrutiva, estupradora, violentando a natureza, porque queremos o quê? Tirar cada vez mais lucros dela. Isso aí, a contradição, ela é refeita e, vamos dizer assim, por assim dizer, ela é copiada, e não só copiada, como ela é ratificada no seio da própria magistratura brasileira, né? Essa contradição da desigualdade. Quem hoje passa num concurso da magistratura, né? Através de um exame difícil, em que os seus protagonistas estudaram em escolas particulares, em escolas muito bem, vamos dizer assim, organizadas, no sentido mais elitizada, no sentido mais elitizado do termo, exatamente isso. E a escola pública, infelizmente, não por culpa dos seus professores, dos seus, vamos dizer assim, daqueles que a mantêm viva, mas por culpa mesmo do sistema que não olha para a escola pública como deveria olhar, e aí, em especial, né, as secretarias de educação municipais, estaduais e o Ministério da Educação. Essa forma, Frei Beto, de cooptar, de trazer os juízes para a magistratura, isso acaba mantendo a contradição dentro desses sistemas de privilégios, né, fazendo com que a retórica da desigualdade social seja tão somente uma retórica e não uma realidade. Como o senhor vê essa questão? Olha, Gonçalo, todo sistema de privilégio é autoalimentativo, ou seja, ele procura se reproduzir, porque sabe que se houver mudança, haverá perda dos privilégios. Essa é a questão. Por exemplo, eu creio que seria totalmente diferente a qualidade da magistratura se adotassem os princípios que nós adotamos hoje na teologia moral. Antigamente, você vinha confessar com um padre, ou vinha fazer uma consulta sobre uma questão moral, o padre se apegava à letra da lei, dos mandamentos, dos preceitos da igreja, e dizia, olha, você pecou, tem que se arrepender, etc. Então, ficava no texto. Existe um princípio na teologia moral que é muito importante. Você só pode considerar o texto, ou seja, o penitente, ou no caso o réu, se você entendê-lo dentro de um contexto. Então, é muito importante você ter essa atitude de escuta. Tanto o sacerdote, que é uma espécie de juiz, e o juiz, eles devem saber escutar. Escutar o penitente, escutar o réu, escutar. E abarcar o contexto, para poder tirar o pré-texto, que é exatamente a consequência desse conjunto de fatores. Todos nós somos resultado do contexto no qual fomos educados. E esse contexto é preciso ter sempre uma visão crítica dele. Não importa qual seja o contexto, mas nós precisamos ter uma visão crítica da vida, do mundo, porque sem essa visão crítica a gente corre o grande risco de não só perder o nosso direito à liberdade, como de ser manipulado por outras forças, por não ter essa consciência crítica. Então, é muito importante esse triângulo. Isso vale, inclusive, na teoria literária. Quando eu leio Guimarães Rosa, se eu conheço a história de Minas, melhor eu vou entender o texto dentro do contexto. E aí eu tenho mais motivação, que é o pretexto. Isso aliás, vale. Sentença, Beto, é um ato de sentir, sentir, vem de sentir, e sentir. Exatamente. É muito mais de consciência do que de ciência. Exatamente. E outro princípio da epistemologia é isso, a cabeça pensa onde os pés pisam. Então, eu preciso saber me colocar no lugar do outro, no lugar do réu, do penitente que está à minha frente. Quando ele vem com um problema ético, moral sério, eu não posso simplesmente do alto do meu pretenso purismo falar, não, você está errado, calma lá, sabe? E eu, nas minhas circunstâncias também, sou isento, sou um anjo,
sabe? Então é preciso se colocar no lugar do outro, como Jesus fez, né? Eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, eu tive refugiado, me acolheste, eu tive doente, me visitaste. Ou seja, ele se coloca no lugar do outro. E mais, e diz que quem cuida desse outro faz exatamente a vontade de Deus. E eu acrescento, ainda que não tenha fé. Quando eu estava preso com os presos políticos, cercados de comunistas ateus por todos os lados, eu dizia, olha, não vamos conversar sobre essa questão de fé, eles eram curiosos, né? Como é que você pode ser uma pessoa inteligente, ser frade, ter fé religiosa e tal? Eu falava, olha, eu tenho tanta certeza que vocês vão se salvar que a gente vai ter toda a eternidade para debater essas questões. Agora nós temos que discutir como derrubar a ditadura. Mas, brincadeira à parte, era o seguinte, eu estou certo que uma pessoa que faz da sua vida um dom para que outros tenham vida, não importa a motivação, essa pessoa cumpre exatamente aquilo que o Evangelho nos pede, aquilo que Jesus nos ensinou. Cumpre exatamente, ainda que ela não tenha fé. Por quê? Porque nós não nos salvamos por aquilo que cremos, nós nos salvamos por aquilo que amamos. O nosso gesto, a nossa vivência é que determina a qualidade da nossa vida, e não as nossas palavras, o nosso discurso, isso não interessa, né? Ou seja, o que importa é a prática, é o critério da verdade. Isso é um princípio que a gente não pode, é intocável. A prática é o critério da verdade, não adianta falar. Ouvindo aqui em diálogo o professor Clóvis de Barros Filho, ele inclusive brincou, mas com fundo de verdade, aquela verdade verdadeira, que cala silenciosamente na nossa própria consciência. Ele disse imparcialidade não existe, neutralidade muito menos, porque seria, e ele brincou, uma coisa de shampoo. Neutralidade é coisa de shampoo, nunca, né, de postura humana, de condição humana. É verdade? Exatamente. A gente precisa tomar lugar, né, ter lado nessa sociedade tão desigual. A gente precisa ter um lado. E eu fico com o lado de Jesus, eu fico com o lado do pobre. Por quê? Porque a pobreza é fruto da injustiça. Não há pobres, há pessoas empobrecidas. Ninguém escolhe ser pobre. Tanto que o pobre quer sair da pobreza o quanto antes, pela loteria, pelo trabalho árduo, pela criminalidade, quer sair da pobreza, né? Veja aí a fila da Mega Sena agora, que promete uma recompensa poupuda, está todo mundo lá na fila. Por quê? Ninguém suporta a pobreza. A pobreza é a privação de bens essenciais a uma vida digna e feliz. Mas ela é um fator mundial. Por quê? Porque o que hegemoniza hoje a civilização, esses quase 8 bilhões de habitantes, é o lucro, é o capital, é a apropriação privada da riqueza. Né? Os paraísos fiscais estão aí com mais de 80 trilhões de dólares estocados. E a gente, sabe, num mundo que tem quase 1 bilhão de famintos, e temos, como eu já disse, 3 bilhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Então, isso é um escândalo, isso grita aos céus. E quem é que vai acabar com isso? Deus? Não. Deus já nos deu o exemplo em Jesus. Nós é que temos que acabar. Né? Isso é uma tarefa nossa. Nós fizemos o estrago, nós temos que fazer o conserto. Não resta outra alternativa senão nos engajarmos na luta por justiça e paz. Esse seria o paradigma, Frei Beto, da pós-modernidade. Veja bem, já se tentou falar em globalização, da solidariedade lá com João Paulo II, a civilização do amor com Paulo VI. Esse paradigma, o engajamento, seria para a pós-modernidade, porque a modernidade, de certa forma, falhou tanto na ciência quanto na solidariedade humana. A modernidade, ela nasceu na virada aí dos séculos XV e XVI, quando o mundo medieval veio abaixo, né, com figuras como Cristóvão Colombo, que descobriu o novo mundo, né, o novo continente, Teresa de Ávila e João da Cruz,
inverteram a relação com Deus, né? O Deus que estava lá em cima passou a ser centrado no coração humano, com Descartes, que nos ensinou a refletir, a pensar, com Newton, com tantos outros, o Bruno, Giordano Bruno, enfim, essas pessoas mas sobretudo com Copérnico, que fez um exercício epistemológico, né? Até então, a Terra adotava-se a cosmologia de Ptolomeu, como a Terra como centro do universo, e eu brinco dizendo que Copérnico leu Paulo Freire e resolveu fazer um exercício epistemológico. Em vez de colocar os pés na Terra, ele virtualmente colocou-os no Sol e viu tudo diferente, viu tudo cientificamente. E com isso ele derrubou um mito da ciência, até então a modernidade, que era de que os sentidos eram capazes de revelar as coisas como elas são, e não são capazes, eles são enganosos, né? Por isso que a ciência ela tem que se basear na pesquisa e na experimentação. Mas a modernidade, a partir do século XVI, teve um grande otimismo, né? Voltaire, aí, um cândido otimista, achando que a ciência e a tecnologia, as duas filhas da modernidade, iam resolver todos os problemas. Não haveria mais peste, mais guerra, mais miséria, mais nada. E foi um fracasso. Nós todos aqui, você, eu, todos que nos acompanham, somos filhos da modernidade. E a modernidade fracassou para a maioria da população mundial, que, como eu disse, vive aí numa situação de carência, de infelicidade, de guerras, de pandemia, de tudo isso. Nós não podemos dizer que somos um mundo feliz. Nós somos um mundo em aflição, um mundo em contradições, um mundo de divisões agudas. E agora, aí vem a pós-modernidade. Então, a questão da pós-modernidade é que hoje ela está hegemonizada pelo capitalismo. Por isso que eu me recuso, Gonçalo, a falar a palavra globalização. Não existe globalização, existe globocolonização. A imposição ao planeta de um modelo consumista de sociedade próprio do capitalismo. E por isso esgarça os nossos vínculos de solidariedade. Pensar que há vários países, sobretudo na África, que ainda não têm suficientes vacinas para imunizar sua população, enquanto, sabe, nos Estados Unidos são desperdiçadas as vacinas. Pensar que há mais comércio de armas para países africanos do que comércio de bens essenciais. Pensar de toda a exploração que a Europa fez na colonização da Ásia, da África e da América Latina. E da América Latina foi tão brutal, né? 70 milhões de indígenas trucidados, tão brutal que nós sequer guardamos a cara indígena. Se você vai ao Oriente, quase todo mundo tem o olho puxado. Se você vai à África, quase todo mundo tem a pele negra. Mas na América Latina, com exceção de alguns países como Bolívia, Guatemala, você não tem esse traço indígena que caracterizaria o quê? Uma prevalência desse sangue étnico na sua população. Nós temos essa mescla, mas com acentuado traço europeu. Então, eu creio que nós temos que pensar isso, como criar um mundo de solidariedade. Esse mundo de solidariedade tem que começar por instituições como essa escola de vocês, se vinculando organicamente com movimentos sociais que lutam por justiça, né, conhecendo a pauta, a experiência desses movimentos, para construir um projeto. E esse ano é um ano privilegiado, porque nós temos uma eleição importante no Brasil. Tá aí. Esse ponto, Frei Beto, eu gostaria de tocar nesse ponto com o senhor. Veja bem, para uns, há um desencanto com a atuação do Supremo Tribunal Federal, e outros, há uma esperança, por assim dizer, dessa mesma atuação do Supremo Tribunal Federal. Como o senhor vê essa atuação do Supremo e o ambiente político atual? Olha, primeiro, eu não gostaria de fixar uma análise no Supremo, porque o Supremo também reflete as nossas contradições, né? O Supremo é resultado de variadas políticas e de variados políticos que nomearam
os juízes que o integram. Creio que a sociedade é que precisa cada vez mais se organizar e se mobilizar, porque nós temos uma democracia hoje, Gonçalo, meramente delegativa. A gente vai lá, delega, até esquece em quem votamos para vereador, para deputado estadual, para senador, etc. Temos, restritivamente, uma democracia representativa, né? Os grandes lobbies no parlamento, né? As bancadas do B, da bola, dos bancos, da Bíblia, que mais? Do boi, e aí vai, chama as bancadas do B. Enquanto os pobres são pouco representados, né? As centrais sindicais, os sem terra, os sem teto, são muito pouco representados. Os setores mais marginalizados da população, os gays, os afrodescendentes, que eu me recuso a usar essa palavra, os negros, porque nunca ninguém me chamou de luso-descendente, íbero-descendente ou eurodescendente, que eu sou. Nunca ninguém me chamou. Então, eu também prefiro chamar negro, como é o movimento, né? Movimento negro. Então, eu creio que é muito importante nós criarmos uma democracia participativa. E essa democracia só será criada na medida em que nós fortalecermos os movimentos populares, a força popular. Então, eu creio que nos 13 anos de trabalho do PT, por exemplo, de governo do PT, que houve grandes avanços sociais no país, mas faltou uma alfabetização política do nosso povo. Porque só um povo alfabetizado politicamente é capaz de se organizar e se mobilizar para aprimorar essa democracia. Porque o que nós temos hoje é uma democracia saci-pererê, em que nós vamos, periodicamente, votar, né? Mas os benefícios do resultado eleitoral, que são benefícios de corte econômico, não chegam ao conjunto da população. Por isso, Gonçalo, é que eu insisto no voto obrigatório. Aí amigos meus falam, Beto, e a liberdade? Eu falo, claro, o dia que me deixarem pagar imposto facultativamente, eu também apoio o voto facultativo, mas enquanto eu sou obrigado a manter a máquina do Estado, eu quero ser obrigado a escolher quem vai geri-la. Com certeza. Com certeza. Frei Beto, nesse minutinho final, infelizmente chegamos no final do nosso programa, eu vou abrir a palavra para o senhor para as considerações finais. Fica à vontade. Não, esse negócio de considerações finais parece até que a gente vai ser fuzilado. O que você tem a dizer? Verdade, verdade. Gonçalo, eu quero agradecer muito a você, a todos que nos acompanham, nos assistem, sabe, por essa oportunidade desse diálogo, que para mim é tão importante e me toca afetivamente pela lembrança que eu tenho do meu pai, né, juiz, pela maneira como ele comentava em casa o desempenho das suas funções. Isso para mim é muito tocante, e o orgulho que eu tenho de ter sido um homem ético, um homem que, por exemplo, ficou muito constrangido quando ele defendeu uma causa de pobres, e aí lá em casa aparecia galinha, verduras, legumes, que era a maneira do pessoal querer agradecer, e ele não sabia nem como dizer não trago, sabe, devolver aquilo, porque, sabe, mas por outro lado ficava tocado, porque as pessoas iam. Eu me lembro que uma senhora deixou no muro da minha casa, em Belo Horizonte, uma goiabada, e deixou com um bilhete mal escrito, dizendo: isso aqui eu fiz no meu fogão para agradecer ao doutor, né, o ganho da nossa causa. Então, são coisas assim que são muito tocantes. Que cativa. E eu creio que, para mim, foi uma oportunidade privilegiada de falar com vocês, e quero repetir essa frase: vamos guardar o pessimismo para dias melhores, vamos fortalecer as forças populares, os movimentos, e vamos votar bem, sabe, num Brasil melhor esse ano. Isso que é fundamental. Que assim seja. Muito obrigado. Que Deus nos encoraje e nos abençoe. Amém. E até o próximo programa. Beijo no coração de todos e todas. Muito obrigado. Tchau.